Everton. Dá uma olhada, o São Paulo com o Everton. Olha só, 20 jogos. 20 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 66% de aproveitamento. Sem o Everton foram 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 57% de aproveitamento. O Everton, o Felipe Facincani, tá parado. E o Palmeiras é um jogo decisivo. É o jogo mesmo para ele voltar? Você acha que ele tá, sempre, como diz o Pascoal, 100%? 100%. Com 75% tem que jogar esse jogo. Não tem jeito. Ele entrou nessa faixa contra o Santos e não aguentou um tempo. Ô, Flavinho, como é que você... Mas a questão toda aqui, né? Quanto o cara quantifica valeria tá 75, 77, 100? Essa é uma pergunta que eu carrego comigo, uma dúvida que eu carrego há muitos anos. Sempre que eu ouço comentaristas falarem isso, por exemplo, se ele tiver 74%, ele pode jogar? Como é que você calcula os 75%? Eu penso ele, por diferente. exemplo, Para mim, o jogador só pode jogar 100%. O cara tem 2 pernas e 2 braços. Se ele tiver sem um braço, não, mas depende tá do condicionamento físico, Flávio. É o condicionamento físico. Por exemplo, o Neymar acabou de dar uma entrevista. Por exemplo, Pascoal, o Neymar acabou de dar uma entrevista dizendo que ele ainda não está 100% 10 dedos no pé. fisicamente. Se ele tiver 7 dedos e meio bons, ele está 75%. Não serve. Na minha visão, o jogador tem que estar 100%. Não, mas como é que está 100%? Como é que quantifica isso? Mas aí é o aspecto físico que determina. Aí tem especialistas para isso, são médicos, fisiologistas, eles podem dizer, né? O preparador físico pode dizer há 2 semanas. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar assim, olha, pode falar? O Everton está com 82%. Peraí, aí avaliação, margem de erro. Ele também não. Nós conversamos há 2 semanas, aqui ao vivo, nós, do programa, com o doutor Joaquim Gravo, no caso do Fagner. E aí eu fiz a pergunta pro doutor. Falei, doutor, ele estará 100% pro jogo? Ele falou... Só dá um F5 na tua vida, hein? Dá lesão. 2 semamas, tem um mês isso aí. Nossa, o Fagner. Não, do Fagner. Foi antes do primeiro jogo contra o já machucou de novo. 2, 3 semanas, enfim. Gente, verdade. Tá quase abandonando a cara. Mas vamos lá. Vamos voltar ao assunto que interessa. Você perguntou o quê? Eu perguntei se ele estará 100% pro jogo. Ele disse, na questão clínica, sim. Agora, fisicamente, ele pode aguentar 75% do jogo, 80% do jogo. Aí é o condicionamento 60%, físico. Que aí é o condicionamento físico, que é o que eu falo. Se ele estiver clinicamente recuperado, como é o que parece, senão ele não estaria num trabalho já intenso de campo, de bola, ele obviamente não iria para o jogo. Agora, como ele está recuperado da lesão, mas precisa do condicionamento físico, mesmo que ele aguente só um tempo, 50 minutos de jogo, 60 minutos de jogo, eu iria com o Everton desde o início, porque é uma peça que pode decidir a partida em favor do São Paulo. Assim, cara, eu não vou quantificar, em termos de porcentagem, o quanto o Everton precisa estar ali para que ele possa entrar em campo. Vou ser um pouco mais radical. Se ele estiver vivo, Pascoal, ele tem que entrar em campo. Tem que entrar em campo. Sabe por quê, Flávio? no banheiro sozinho. Óbvio, tem que estar em campo. Lógico. Esse jogo é o jogo do ano para o São Paulo. O São Paulo, se ele perde para o Palmeiras, Pascoal, acabou o Campeonato Brasileiro para ele. São Paulo tem 2 decisões. Palmeiras e Internacional. Pois é, mas antes do Inter, Palmeiras tem Palmeiras em São Paulo, Palmeiras e Grêmio, 2 partidas seguidas. Antes do Inter ainda tem o Palmeiras. Se o São Paulo perde pro Palmeiras, o psicológico do São Paulo vai pro vinagre. Vai moído. Já é. Se o São Paulo quer martelar o prego ali, ó, do prego do título, ganha esses 2 jogos. O Palmeiras, se ele perde esse jogo pro São Paulo, o Palmeiras ainda não está descartado como um possível candidato ao título. Porque o Palmeiras, a impressão que dá, Pascoal, é que ele ainda não está na 5ª marcha. O Palmeiras ainda tem onde buscar um esforço extra para conseguir correr atrás dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, o São Paulo, ele já está no limite. Mas dá para ser campeão sem chegar na 5ª marcha, não dá? Dá, até dá. Então você ganhou só o Palmeiras até pode. Não, mas o Palmeiras até pode conseguir. Do esporte universal. Não, mas o Flavinho, para analisar. O Palmeiras naquele sprint final do Campeonato Brasileiro, se necessário for, Pascoal, ele coloca o time que está disputando a Libertadores para jogar o Campeonato Brasileiro, porque na teoria é um time mais forte do que o time que está disputando o Campeonato Brasileiro, mesmo com o aproveitamento alto desse time. Mas o São Paulo, ele já deu o limite dele. O São Paulo é isso. Se ele perde esse jogo para o Palmeiras, fora o aspecto matemático, tem a parte psicológica. O São Paulo não vai ter de onde tirar. O São Paulo não tem como correr atrás se ele perder esse jogo pro Palmeiras. O empate ainda segura o São Paulo lá em cima. Agora, a derrota não. A derrota não. Casa ainda. Pois é. Também acho. E o Morumbi lotadaço. Lotadaço. Mas já venderam 40 mil ingressos. O São Paulo tá atrás do Palmeiras agora.
Ele precisa ganhar esse jogo. Não, cara, eu tô falando se perder. Então, mas... Não, mas eu acho que empatar, se empatar, não segura. Eu acho que não segura, não. Pode ser que não ganhe bom negócio pro Palmeiras até. Claro que é. Mas eu tô falando não só com relação à parte matemática, eu tô falando com relação à parte psicológica. Ah, não, eu acho que não. Eu acho que nessa altura do campeonato, tão importante quanto a parte psicológica, é a questão matemática. Nós estamos no final do campeonato. Mas tem outro detalhe que vocês estão esquecendo. O Inter joga na sexta. Então, São Paulo e Palmeiras entram já. Se o Inter ganhar. E eu acredito, o Inter pega o Sport na sexta. Eu acredito que o Inter vencerá. Sim. Então, o São Paulo e Palmeiras não pode ganhar. O Sport não ganha de ninguém, pô. O Inter vai ganhar, também concordo. Que eu falei, eu acho que o Inter vai vencer. O São Paulo e Palmeiras entrarão pressionados já sabendo o resultado. Mas o Inter, o Inter suou sangue pra vencer o Vitória. Tudo bem, mas ganhou. E perdeu pra Chapecoense fora. Mas aí o Inter foi prejudicado naquele jogo. Tudo bem, mas ganhou. O Chapecoense foi regular. Acontece, entendeu? Suou sangue, mas ganhou. Interessa não, agora? Suou sangue não. Ele contou com a ajuda entre aspas, né? Da arbitragem no jogo do Vitória. Teve um gol legítimo. Mas aquele gol legítimo lá, aquilo que eu falei, é uma coisa que você só vê que o gol não foi irregular com a ajuda do VAR. Agora, o lance do pênalti daquele foi marcado, não precisa de nada, gente, pelo amor de Deus. Mas o gol do Inter foi legítimo. Sábado é o dia do Palmeiras quebrar esse tabu? Tem tudo para isso. O momento do Palmeiras hoje é melhor que o do São Paulo. O Palmeiras tem no banco de reservas um técnico que conhece esse tipo de decisão e que já colocou na cabeça do elenco, até pela posição que está, que o Campeonato Brasileiro ganhou o mesmo nível de importância da Libertadores. Então o Palmeiras vai com o mesmo peso de motivação para um jogo contra o Colo-Colo, para um jogo contra o Cerro Porteño, com um jogo que será, acreditamos todos aqui na mesa, de uma semifinal de Libertadores, com esse mesmo peso para o sábado. E com um elenco forte o suficiente, até fisicamente, melhor, mais inteiro que o do São Paulo, que é o peso, para mim, que leva o Palmeiras ao favoritismo. O lado físico do elenco do Palmeiras hoje é um lado mais preparado do que o do São Paulo. Posso editar umas duas frases? Não. É rápido, juro, vou te ajudar. Não. Então tá bom, não vou fazer isso. Então vou fazer depois. No intervalo. Não, eu não quero. E olha, depois da parada da Copa, é a primeira vez que o Palmeiras fica 8 dias sem jogar. O Palmeiras joga com o São Paulo no sábado, depois só volta a jogar no outro domingo contra o Grêmio. Perfeitamente. É uma grande vantagem que o Palmeiras terá. E pode, inclusive, na partida contra o São Paulo, dependendo do que acontecer no jogo contra o Colo-Colo, se o jogo tiver muito acidente de percurso, ter os jogadores do time principal à disposição do time do Campeonato Brasileiro. Não só frequentemente... Dependendo do jogo hoje, Pascoal, do que estiver acontecendo, no segundo tempo tira 3 e descansa 3 jogadores. Importante. Pode ser. Eu faria isso. Mas... Pode ser que isso aconteça pensando no caso contra o São Paulo. Cara, um 2x0, que nem o Grêmio abriu ontem. 2x0. Mesmo 1x0, tá 2x0. Não, 1x0 é perigoso. Mas tá 2x0. Tá 2x0. Tá, mas é que aquele moleque torcedor falou, se ganhar 3x1, classifica. O cara vai fazer 3 gols no segundo tempo. Mas é aí que tá, Flavinho. O Palmeiras... Dependendo do 2x0, cara. Dá pra perceber como é que o jogo tá andando. O cara tem que fazer 4. Mas é aí que tá. O Palmeiras pode poupar, só que ele tem a base do jogo do sábado fora desse jogo. Então, sim, mas pode ter os jogadores do time principal, não só o William, Dudu, os frequentemente à disposição para o banco. Bruno Henrique. Você acha que o Palmeiras vai quebrar o tabu sábado? Eu acho que o Palmeiras tem tudo para quebrar esse tabu sábado. O Palmeiras está psicologicamente dependendo de hoje, ganhando a partida de hoje. Quem tem mais time hoje, Palmeiras ou São Paulo? Lógico, quem tem mais time é o time do Palmeiras. Em relação ao São Paulo, é o Palmeiras. O São Paulo viveu... tem mais time e está no momento melhor também, o São Paulo viveu um bom momento. Viveu um mês de agosto sensacional, mas o mês de setembro, o Sormani mostrou isso pra gente ontem. Fez um mês de agosto sensacional, um mês de setembro sofrível. Os 7 jogos. 7 jogos, sem a gente viu do Everton aí. Não. Então eu acho que a diferença, pra mim, está aí. O time do Palmeiras, nesses 2 meses, pós-Copa do Mundo, vem em recuperação. Com a chegada do Felipão, melhorou demais. Eu acho que o Palmeiras hoje está em melhores condições. Quem tem mais time hoje? O Palmeiras ou São Paulo? O Palmeiras, ele tem, além de um time melhor, o momento do Palmeiras também é muito superior ao momento que o São Paulo vive. E eu que fui muito... como posso colocar um termo, Pascoal? Estúpido. Não, estúpido não. Grosseiro. Não. Chulo. Não. Ridículo. Pelo contrário. Eu fui um cara que elogiei muito. Eu fui um cara que elogiou muito o Aguirre. O Aguirre, quando ele chega no São Paulo, ele consegue mudar drasticamente uma postura que era de um time
Morto. Agora vocês vão meter um pau no Aguirre. Não, mas... Até uma semana atrás, o Aguirre, o Aguirre... Peraí, você vai entender. Peraí, você vai entender. Da mesma forma, eu não tenho treinador de estimação. Você é engenheiro de obra pronta. Não, pelo contrário. Fala de mim? Eu tenho que falar o que acontece. Muitas coisas aí na vida, Benjamin, elas não são definitivas. Aliás, tudo na vida não é definitivo, elas mudam. Elas são... Nossa, como que frase inteligente. Você pensou isso sozinho? Alguém te ajudou? Põe na placa do... Que tudo na vida, nada é definitivo. Ele pensou hoje, 9 horas da manhã. Palmas para o mano. Ele pensou nosso filósofo, nosso pensador. Todo mundo o filósofo de privado, é isso que você é. Não, pelo contrário. Tudo na vida, ó, tatuagem, se você se arrepender, você pode tirar. Verdade. Você sabe que foi isso. Você sabe que foi isso, né? 9 horas da manhã que você pensou essa frase. Então o negócio é o seguinte, que você voltou do treino. O Aguirre, ele começou muito bem no São Paulo. É um cara que ele conseguiu resgatar um Diego Souza, um Nenê. Claro, chegaram jogadores aí que foram importantes, como foi o caso do Rojas, do Everton, enfim, mas ele deu uma cara pro São Paulo bacana. Recuperou o futebol do Hudson, ele acertou a zaga do time de São Paulo, que era uma zaga muito Reinaldo na mão dele, virou King Naldo. O Reinaldo jogou demais. Então, nesse primeiro momento, o Aguirre foi muito bem. Só que em determinados jogos, principalmente nesses últimos, Pascoal, ele começou a inventar algumas situações que não foram legais, cara. Por exemplo, não, escassez vírgula. Quais foram as invenções? Vamos lá. Quando ele colocou o Arboleda para jogar contra o Santos, deslocado na direita, o Rodrigo deitou o cabelo dele. Não, ele não foi de lateral direito. Não, ele jogou de zagueiro pela direita. 3 zagueiros e ele jogou. Mas é que tá, sem cobertura, o Rodrigo deitou nele. Mano, ele não tinha inventado também quando o São Paulo tava bem? Não, Reinaldo não. Ele adiantar o Reinaldo, é uma circunstância. É o risco que você corre. Não, mas peraí, gente. Ele, como treinador experiente, você espera que ele tenha acessibilidade para não fazer isso. Não, mas pera lá. O Reinaldo, quando ele foi adaptado para jogar de meia, fazendo a função que era do Everton, inclusive contra o Corinthians, o Reinaldo foi bem. Marcou um gol, inclusive, naquela partida. Arrebentou no jogo. Foi muito bem. Mas em outros jogos, ele não foi. Então, por exemplo, Pascoal, o treinador, ele tem algumas alternativas ali. Ele poderia colocar o Brenner, ele poderia colocar o Trellis, enfim, não colocou. Mas então, o principal erro dele... O principal erro do Aguirre, o Sormani, tem sido a escalação do Rodrigo Caio. Esse sim, não é de zagueiro pela direita, de lateral direito. Convenhamos, gente. Não tem o menor tato. O Regis que estava apto a jogar, inclusive o Regis. Que o Rogério Regis foi afastado novamente, hein? O Regis foi afastado novamente do São Paulo. Problemas pessoais novamente, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas enfim. Mas é que tá, nem todo jogador é um Militão, Sormani. Ele não pode padronizar. Claro. Ele não pode padronizar e achar que todo mundo vai dar certo da forma que o Militão faz, por exemplo. O Bruno vai jogar na lateral direita. Agora vai jogar Pascoal, mas... O Bruno na lateral direita com o King Naldo, né, que a torcida chama de Pascoal, agora sim, mas em outras alternativas ele não fez isso. Vai o Arboleda na zaga, tá tudo encaminhando. Os dois volantes titulares, mas ele inventou em determinados jogos. Mas pode ser diferente. Concordo com o Mano. Pascoal, em muitos jogos eu acho que, por exemplo, o Jusilei é intocável no time. O Jusilei é o volante que hoje é o mais fácil de se substituir no time do São Paulo, porque você tem o Hudson que faz essa função e ainda tecnicamente pode ser um bom jogador. Você tem o Lisieiro que pode fazer essa função de primeiro volante, tecnicamente ser um jogador segundo volante, o Lisieiro. Não, mas por exemplo, você pode ter até o Hudson e bota o Lisieiro. Mas você pode até inverter, você pode até ter o Lisieiro de primeiro volante, por ser um cara mais técnico de saída de jogo, para modificar uma situação ao longo de uma partida que o São Paulo precise ganhar o jogo. Entendeu? Você pode tirar. E o Jusilei fica aquele cara intocável à frente, ele prende o time, porque ele é um cara muito sócio na marcação. E não tem outro tipo de recurso técnico de você mudar a partida, você não muda o jogo. Falar do Jusilei, você vai arrumar confusão com o Sormani. Eu tiraria do time fácil. Então, você pode tirar o Eu hoje em dia não vejo mais dois volantes, um de saída, outro de primeiro. Sabe o que você faz? Para mim os dois são iguais. Ô, Sormani, sabe o que o Aguirre, pra mim, me fez em muitos jogos e me deixou cabreiro? Ele desloca para mudar o time o Hudson para lateral direita e ele abre o time do São Paulo e o time fica sem aquela força de um cara para carregar a bola ali para frente. Só isso. Vou falar um negócio para vocês. Essa coisa de mudar posicionamento de volante no time do São Paulo não tem um outro jogador que faça a meia de ligação como o Nenê. Agora chegou o Everton Felipe, mas ele não conseguiu fazer essa função porque o Everton Felipe joga um pouco mais aberto do lado do campo. Então, é difícil você fazer isso quando você precisa de alguém para auxiliar o Nenê em um dado momento. Qual é esse jogador? É o Everton. É o Everton. Aí quando você tem os volantes. Agora. Qual volante que sobe um pouco mais? Ninguém melhor para auxiliar o Nenê que é o Babá. É isso que eu ia falar, Babá. Mr. Nani. Então, aqui tá falando sério, Super Nani. É difícil. Super Nani. Vou levar a sério aqui, eu sou o idiota, sou eu. Você descobriu hoje. Depois a gente é idiota. Mas isso também não muda nada, hein? Não,
A gente já sabe. Tá mantido. Não vamos misturar as coisas. Como diria o Felipão, e o burro sou eu? O burro sou eu, Fala. Eu acho que o time de São Paulo vai o titular e o Palmeiras é favorito, mesmo jogando no São Paulo Morumbi. vai ganhar o jogo. Bom, sua opinião. A minha opinião é que o Palmeiras ganha o jogo. Eu quero te fazer um questionamento e quero que você não fique em cima do muro. Vê lá. Sidão nessa partida, Pascoal, ele vai ser o herói ou ele vai ser o vilão? Aí eu não sei o que vai acontecer no jogo, eu não tenho bola pelo de cristal. seu feeling. Não, pra mim o Sidão é um goleiro bom, um goleiro que pode jogar no time do São Paulo. A torcida do São Paulo pega muito no pé do Sidão sem necessidade. Muitos gols atribuídos com falhas do Sidão, esses gols não foram falhas do goleiro do São Paulo. Você está falando negócio de meio atacante, o Facincani? O Carneiro já está pronto para jogar e ele entrou bem na partida contra o Botafogo. Vai perder um gol de cabeça. Fez um gol e perdeu um, mas faz parte. Ele é um cara grande, pode atuar dentro da grande área, pode jogar aberto pelo lado do campo. Cara, acho que vai ser um jogaço sábado. Claro, vai tá ser brincando. sensacional. Não, Palmeiras e São Paulo vai ser um último jogaço. São Paulo e Santos. Jura? Não, o último São Paulo e Santos eu falei que seria um jogão, foi uma porcaria. Não foi porcaria, não. Foi. Acabou 0x0, não foi ruim. São Paulo foi uma porcaria. Foi uma porcaria. Eu falei, vai ser um jogão. Agora, eu acho que São Paulo e Palmeiras, pelo fato, ainda mais sabendo do resultado. Mais do que São Paulo. Ainda mais São Paulo e o Palmeiras sabendo do resultado da sexta-feira do Inter. Claro. Até mesmo se o Inter ganha, também se o Inter perde também. Olha, o Inter, o Sport, adversário do Internacional, tem a segunda pior campanha como mandante no campeonato. Nos últimos 10 jogos, a campanha dele é semelhante à do Paraná. Quer dizer, a tendência é de vitória do Internacional. Tendência. Mas lembrou bem